Já decolou hoje? Eu sou Rodrigo Petri e ajudo você a decolar o seu negócio e a sua vida pessoal. Vou compartilhar com vocês um pouco da minha história. Iniciei no ramo do empreendedorismo em 2014. Como muitos de vocês já iniciaram ou estão iniciando, sem condição financeira alguma, sem nenhum conhecimento e sem ninguém para me direcionar o que eu deveria fazer e como eu deveria fazer. E isso, se iniciamos esta empresa com uma sociedade, e nisso tudo foi se encaminhando e fomos tocando a empresa como no automático, a gente vai se tocando com a barriga. E os dias após dias foram passando, sem nenhum planejamento, sem saber para onde a empresa ia, o quanto de lucro tínhamos e o que precisávamos fazer de ação para que as coisas mudassem. E isso resultou, obviamente, em nada. Foram 4 anos de suor perdido, noites em claras, trabalhando até tarde, sem descanso, de domingo a domingo. E no final de 2018, quando eu fui fazer um resumo desta empresa, eu olhei para ela sem perspectiva nenhuma, sem lucro, mais contas a pagar do que contas a receber, equipe desengajada e a empresa não evoluía. E automaticamente consegui entender um dos motivos que ela estava chegando onde estava. Quando a gente fazia a separação da retirada mensal, eu pedia para o sócio uma parte para a gente investir, injetar na própria empresa. E assim ele não me autorizava. Então ele pegava a parte dele inteira, eu pegava a minha parte inteira e nisso automaticamente eu tinha que investir na minha vida pessoal em vez de ser na empresa, que é quem estava gerando aquela renda, teria que retornar para ela e a gente não retornava. Então aí eu desisti. Eu cheguei até o meu sócio, expliquei toda a situação para ele e falei que eu não queria mais fazer parte daquela empresa. Então propus para ele comprar a minha parte e aí que chegou o momento que ele não quis. Ele mencionou que para ele também não dava. E aí então eu assumi a empresa com um compromisso com a minha esposa de ela assumir o financeiro e ela me apoiar a tocar aquela empresa. Ela aceitou, topou e as coisas começaram a fazer mais sentido, a mudar. Já comecei a entender um pouco o direcionamento onde a empresa estava indo e as coisas começaram a seguir. Graças a Deus tudo começou a tomar forma. Comecei a trabalhar um pouco mais ao interno para fazer as equipes se engajarem. E aí, de repente, surgiu a tão horrorosa, destruidora pandemia, que deixou nós sem chão, pois o único caixa que conseguimos formar em pouco tempo foi o suficiente para durarmos um mês e alguns dias, pagando toda a conta, todos os colaboradores e não tendo mais entrada. Boletos de clientes que atrasaram, não tinha previsão para pagar e aí se deparamos com a tão triste realidade que estávamos vivendo e entendemos que isso foi fruto do que foi plantado no passado, de uma má gestão de 4 anos. Então sim, unidos, aceitando realmente o nosso compromisso, aceitando a nossa responsabilidade, começamos a buscar a mudança. Se preparamos psicologicamente, mentalmente para passar por aquela fase e as coisas então começaram a voltar ao normal. Então eu digo que a nossa gestão, ela começou realmente mesmo ali em 2020, quando a gente voltou às atividades depois da pandemia e começamos a buscar algumas mudanças. Logo no início, quando a gente voltou às atividades, eu comecei a perder um pouco o gosto pelo empreendedorismo, por empreender, por tocar a minha empresa, porque eu vendo tanta conta para pagar, eu vendo todo o meu suor de tantos anos sendo jogado pelo ralo e sem saber aonde isso iria dar. Eu entrava na minha sala, eu lembro como se fosse hoje, a minha mesa era de um lado, da minha esposa do outro, e eu sentava, na cadeira ali, colocava a minha cabeça sobre a mesa e estava exausto, a minha vontade era de sumir. Acredito eu que seria o início de alguma depressão e a minha esposa do meu lado me ali ajudando, me dando palavras que realmente fossem suficientes para mim continuar. Ela falava: você precisa agir, você precisa levantar, você precisa fazer alguma coisa, não vai resolver você ficar aí se lamentando, reclamando. E eu, na verdade, estava sendo uma vítima, que estava assumindo, colocando culpa
no mundo, colocando culpa no governo, colocando culpa nos meus colaboradores, colocando culpa nos fornecedores, colocando culpa na pandemia e colocando sobre mim um papel de vítima e me rebaixando para que eu realmente não tivesse força para continuar. Então, até de tanto que ela realmente falar, eu comecei a pensar de uma maneira diferente. Um certo dia eu cheguei na minha sala, abri o meu notebook e fui pesquisar um vídeo sobre empresas, sobre empreendedorismo. E então encontrei um vídeo que realmente me fez sentido, que me deu um alerta, que me deu um chacoalhão e realmente eu assumi a minha culpa. Eu entendi que tudo o que estava acontecendo só dependia de uma pessoa para mudar e essa pessoa seria eu. Então comecei logo a ter ação, comecei a numerar tudo aquilo que realmente estava acontecendo na minha empresa. Fui marcando o que estava acontecendo: equipe desengajada, sem lucro, sem crescimento, sem caixa, com contas a pagar. Então listei tudo aquilo e comecei a fazer um trabalho. E como a gente tem muitas ferramentas hoje no mercado que é gratuitas, no YouTube, no Google, aonde você quiser, você acha hoje algo para você iniciar, né, um trabalho de gestão, um trabalho de mudança dentro da sua empresa. Então comecei a praticar mais reuniões, comecei a fazer mais trabalhos dinâmicos, comecei a colocar mais coisas dentro da empresa que realmente os colaboradores pudessem entender, né, o real motivo de toda aquela transformação, a conversar, a dar clareza, o que a empresa esperava deles, qual apoio a gente precisava deles, e cada um foi entendendo o seu trabalho e as coisas foi começando a formar. Fomos começando a desenvolver os colaboradores, ensinando como fazer, mostrar como fazer, criando uma certa maturidade em nós de não entender que qualquer coisa que acontecia era porque estava sendo propriamente para nós, e não entender com maturidade que qualquer situação, qualquer erro, qualquer problema, qualquer dificuldade que se apresentava no nosso caminho era uma ponte que nos levava ao conhecimento, era uma ponte que nos levava à força, era uma ponte que nos levava ao aprendizado. Então sim, as coisas começaram a fazer sentido. A empresa começou a crescer, começamos a investir dentro da empresa em fachadas, em veículos, em ferramentas modernas, em maquinário, e começamos realmente a sair do lugar. Eu lembro que a gente tinha em média 6 colaboradores, o nosso faturamento não era expressivo, não tínhamos lucro, mas ali já entendemos que realmente teríamos que plantar alguma coisa diferente. Então aí sim que decidimos diminuir a nossa retirada, ter um salário mensal realmente que fosse o suficiente para sobrevivermos, e aí todo o dinheiro que era gerado pela empresa, que era lucro da empresa, ficava nela para reinvestimento nela própria. E as coisas começaram a crescer, começaram a tomar proporção, então até que a gente chegou aonde estamos hoje, em 2014, aonde saímos de uma empresa de caos, de uma empresa problemática, sem lucro, sem crescimento, sem perspectiva, sem saber aonde ela chegaria, sem ter um propósito, para hoje, em 2024, aonde estamos numa empresa com mais de 700 metros quadrados, com mais de 20 colaboradores, uma equipe unida, engajada, que entrega resultado, que busca alcançar aquilo que a empresa apresenta, que realmente veste a camisa e que juntos estamos fazendo a diferença. Para que possamos sempre fazer a real mudança na nossa vida, não quer dizer aonde estamos ou a condição que temos, mas sim aceitarmos que quem faz a mudança somos nós, que quem precisa de iniciativa somos nós. Para evoluir precisa iniciar. Inicie da forma mais errada que seja. Inicie com conhecimento, inicie com a mentalidade menor que você esteja. Mas o importante é o primeiro passo. Quem inicia sempre está em constante evolução. Evoluir não é apenas eu fazer hoje alguma coisa e amanhã eu fazer algo surpreendente. Evoluir é eu saber falar o A hoje, amanhã o B, depois amanhã o C. Eu estou evoluindo. Isso é importante. Isso realmente é uma gestão humanizada que a gente diz. Que é a gente sentir os nossos colaboradores, o que eles precisam de ajuda. Ensiná-los, ter paciência,
mostrar o caminho que eles precisam percorrer para alcançar o que eles precisam, mostrar o que eles precisam mudar. Então hoje, com essa experiência, com essa bagagem, com mais de 3 empresas, eu posso dizer: o primeiro passo para que as coisas consigam se transformar é a mudança de dentro para fora, é a aceitação das nossas responsabilidades, é a maturidade. Não ser uma criança que, quando as coisas começam a acontecer, dá errado, começa a ter alguma crise econômica, começa a ter algum problema interno, nós se trancarmos na nossa sala ou nós se trancarmos na nossa casa e chorar como uma criança mimada. Mas sim, se o problema se apresentou, você precisa estar à disposição para solucionar, para resolver, para criar uma estratégia para que realmente as coisas comecem a funcionar. Você aí que está assistindo, que se identifica, o que eu te digo neste vídeo é para que você realmente assuma a sua responsabilidade e lute para a mudança. Nada vai ser fácil, nunca as coisas vão ser fáceis, mas sim, você se tornará forte o suficiente para que você seja mais forte que todas as dificuldades, que todos os problemas que se acontecerem na sua vida. Então mude, busque mudança, busque conhecimento, porque aquilo que você não tem hoje é por falta do conhecimento que você ainda não adquiriu. Busque a mudança, busque o conhecimento, que toda a história de sucesso existe um processo para poder alcançar o sucesso. Se você suportar o processo, você alcança o sucesso. Se você não suportar o processo, você terá que aceitar o seu resultado. Busque o melhor resultado, faça por merecê-lo e você começará a adquirir conhecimento dia após dia. Esse é um breve resumo da minha história, onde tem muito mais coisa para a gente compartilhar com vocês. Espero que eu tenha ajudado e incentivado você de alguma forma. E siga-nos para que realmente você possa sempre ter conteúdo que faça a diferença na sua vida, para que realmente você saia do caos para onde você queira estar, para que realmente você mude o seu posicionamento, a sua mentalidade, os seus hábitos e isso possa refletir na sua vida, refletir no seu negócio, aonde quer que você esteja, você seja a diferença.